Imagine acordar no escuro total, com a pressão da terra esmagando cada suspiro e a morte quase certa ao seu redor. Essa é a realidade de Miguel, um homem que foi traído e envenenado pela própria esposa, Clara, e pelo amante dela, Gustavo. Miguel está enterrado vivo, mas sua vontade de viver, ou melhor, de se vingar, o empurra para uma jornada sombria de dor e vingança. Como ele vai sobreviver e, mais ainda, como ele vai fazer com que paguem pelo que fizeram com ele. Miguel sempre acreditou que a morte era um mistério que só os mortos conheciam. Mal sabia ele que estaria prestes a experimentar em vida o pavor sufocante de ser enterrado. Um homem comum, trabalhador e leal. Miguel amava sua esposa, Clara, incondicionalmente. Eles viviam uma vida aparentemente perfeita em uma casa confortável, cheia de memórias construídas ao longo dos anos. Mas por trás dessa fachada harmoniosa, Clara tinha um caso com Gustavo, um amante ambicioso e inescrupuloso. Juntos, eles tramaram o que parecia ser o crime perfeito: envenenar Miguel e fazer tudo parecer um trágico e repentino fim. O veneno foi cruel e eficaz. Miguel desabou, o corpo paralisado, sem sinais aparentes de vida. Nem mesmo o legista, ao examiná-lo, suspeitou de que havia algo de errado. Miguel parecia morto, tão morto quanto qualquer outro cadáver que já tinha passado por suas mãos. Foi declarado oficialmente sem vida e seu enterro foi realizado rapidamente. Clara e Gustavo respiraram aliviados, certos de que haviam escapado impunes. Mas o destino não seria tão misericordioso com eles. Sob a terra fria e úmida, Miguel despertou em um caixão. A paralisia do veneno havia passado, e tudo córdico, o que restava, era o puro terror de estar preso em uma caixa de madeira. A sensação esmagadora da terra sobre ele e a compreensão de que, se quisesse sobreviver, teria que lutar com todas as forças que lhe restavam. E assim, a morte não foi o fim para Miguel, mas o começo de um retorno vingativo que ninguém poderia prever. Miguel acorda em total escuridão, sem conseguir mover seu corpo. A sensação de estar preso em um espaço apertado e sufocante logo se transforma em pânico. Ele tenta gritar, mas sua voz é engolida pelo silêncio abafado da madeira ao redor de seu corpo. O ar parece estar se esgotando, e a pressão sobre seu peito faz com que ele sinta que está sendo esmagado por toneladas de terra. Cada segundo é um tormento, uma luta desesperada pela respiração, enquanto ele tenta entender o que está acontecendo. Aos poucos, o cheiro de terra úmida invade suas narinas, e a verdade vai se revelando de forma brutal. Ele está enterrado vivo. A sensação de claustrofobia é insuportável, e a dor da paralisia em seu corpo faz com que ele se sinta ainda mais impotente. Ele bate contra a madeira, arranha a superfície, mas a terra e o caixão não cedem. O medo o consome, enquanto o peso da terra parece aumentar a cada respiração. A morte parecia ter chegado silenciosamente, mas ele não está pronto para aceitá-la. De repente, a chuva começa a cair, e Miguel percebe que a terra ao seu redor está ficando mais mole e úmida. A madeira do caixão se torna mais frágil, e uma ideia surge em sua mente: se ele ainda tiver forças, pode conseguir sair. Mesmo em meio ao desespero, uma pequena chama de esperança surge dentro dele. Ele sabe que precisa lutar. Não vai ser o fim para ele ali. A vingança que o espera fora daquele túmulo começa a alimentá-lo, dando-lhe a motivação necessária para buscar sua liberdade, por mais improvável que fosse. Miguel, ainda fraquejando e com o corpo marcado pela experiência horrível de ter sido enterrado vivo,
Caminha lentamente até a estrada que leva à casa de Clara e Gustavo. Seus pensamentos estão turvos, mas sua mente se fixa em um único objetivo: vingança. Ele sente a dor de cada passo, mas a raiva o mantém em movimento. Quando chega perto da casa, se esconde nas sombras e observa de longe, tentando entender o que está acontecendo dentro. Seus olhos se fixam na janela da sala, onde um reflexo da luz de uma lâmpada revela uma cena inesperada. Miguel vê Clara e Gustavo, ambos relaxados, rindo e se beijando, totalmente despreocupados, trocando carícias enquanto bebem vinho. Eles estão tão próximos, tão íntimos, que parece que nada no mundo pode interromper aquele momento de felicidade. A visão é um golpe duro para Miguel. Tudo o que ele passou, toda a dor que sofreu, se torna mais real e insuportável ao ver a traição de pessoas próximas em quem achava que podia confiar, que não só o abandonaram, mas o condenaram à morte sem hesitar. Ele sente o peso da traição de Clara, que ele pensava ser a mulher que o amava, e de Gustavo, um homem que ele considerava um amigo, agora se entregando à felicidade como se nada tivesse acontecido. Agora, a verdade está nítida diante dele. Miguel foi vítima de uma armação brutal e ele era apenas uma peça descartável para os dois, que pensaram que ele morreria sem deixar vestígios. Mas ao vê-los agora, ele sente uma fúria crescente, a dor se transformando em raiva e sede de vingança. A cada segundo que passa, ele percebe que o tempo da vingança chegou. Ele se afastou das janelas e se escondeu nas sombras, tentando manter a calma enquanto buscava uma forma de se infiltrar na casa. O que ele faz algumas horas depois, na madrugada. Ao entrar na casa, seu primeiro ato é caminhar até a geladeira em busca de comida. Ele estava faminto. Na sequência, ele se esconde no porão, onde encontra uma máscara de solda, a ferramenta perfeita para esconder sua identidade. Naquela noite, ele descansou. O plano de Miguel começa a se concretizar quando a noite cai e ele sabe que é a hora certa de agir. Clara, isolada em casa, não desconfia de nada. Ela estava despreocupada, achando que sua vida de traição e impunidade continuaria sem problemas. Mas Miguel, agora mais forte do que nunca, emerge das sombras. Sem fazer o menor som, ele se aproxima dela e, com um movimento rápido e calculado, a domina. Clara tenta gritar, mas sua voz é abafada pela mão de Miguel, enquanto ele a arrasta em direção ao porão. O chão da casa, agora vazio, é a última coisa que ela vê antes de ser lançada escada abaixo. O medo toma conta dela enquanto percebe que não sabe quem é esse homem mascarado. Depois de algumas horas, a escuridão da noite chega, trazendo com ela o som de um carro se aproximando. Gustavo, acreditando que Clara o estava esperando, entrou na casa sem desconfiar de nada. A porta estava entreaberta, mas ele não se importou, achando que a esposa estava apenas se preparando para uma surpresa. Seu corpo se estremeceu quando o silêncio foi cortado por um movimento rápido. Antes que pudesse reagir, Miguel o golpeou e agarrou com força, jogando-o no porão com brutalidade. Quando caiu ao lado de Clara, o choque foi absoluto. Ambos estavam presos, sem saber o que aconteceria a seguir. A escuridão e o silêncio aumentaram a tensão, enquanto a respiração pesada de Clara e Gustavo preenchiam o ar. Nenhum dos dois sabia o que fazer ou como escapar. Mas Miguel sabia. Ele estava no controle e a vingança que ele tanto ansiava estava prestes a ser executada. O medo agora tomava conta dos traidores e a tensão aumentava, pois cada segundo era uma contagem regressiva para o final que eles haviam dado a Miguel e que agora ele estava pronto para devolver em dobro. Na manhã seguinte, Clara acorda no porão. O cheiro de suor e pânico a envolvem. Ela sacode Gustavo, desesperada, tentando tirar o amante de sua inércia, mas ele não responde. Ela começa a puxá-lo,
e a sacudi-lo mais forte, até que seus dedos tocam algo frio e metálico. Uma seringa. Quando Clara a vê, seus olhos se arregalam, e o peso da verdade cai sobre ela como uma tonelada. Aquele era o mesmo veneno que foi usado contra Miguel, e estava ali, pronto para ser injetado nela, enquanto Gustavo esperava que ela morresse para ficar com todo o dinheiro. Nesse momento, ele finalmente abre os olhos, ainda atordoado. Sua mente gira, tentando entender o que aconteceu. Ela dá um grito de incredulidade, afirmando que ele a traiu. A raiva consome seu corpo, e sem pensar duas vezes, ela avança para cima dele. Clara puxa a seringa com força, mas Gustavo, ainda parcialmente atordoado, tenta impedi-la, agarrando o braço dela. A luta é suja, desesperada, com eles tentando forçar uma agulha no corpo do outro, os olhos de ambos cheios de ódio e pavor. O veneno, que antes os unia como cúmplices, agora os separa de forma brutal, transformando-os em inimigos mortais. No momento mais tenso da luta, o som de uma porta rangendo ecoa pelo porão. Clara e Gustavo param de se mover ao mesmo tempo, o pânico estampado em seus rostos. A porta do porão se abre lentamente e a luz do corredor corta a escuridão. Ambos, sem saber o que esperar, correm para a escada, acreditando que finalmente serão libertados. Mas à medida que sobem, uma sensação de terror os paralisa. Lá no topo da escada, no corredor escuro, uma figura se materializa. Miguel, sem a máscara. Seu rosto agora é claro, e os olhos de Clara e Gustavo se arregalam, a realidade de sua situação começando a se formar. Gustavo, com o coração batendo descontrolado, tenta racionalizar o impossível. Ele recua, acreditando que está vendo um fantasma, uma assombração. Seu corpo treme de medo, e é nesse instante de distração que o pior acontece. Gustavo, tomado pelo pânico, tropeça para trás e cai com força no chão. Ele se arrasta em pânico. Miguel avança com uma calma aterradora, e quando Gustavo tenta se levantar, a seringa que estava com Clara atinge as costas de Gustavo, acidentalmente, injetando todo o veneno nele. Os olhos de Gustavo se arregalam em horror. Ele cai para trás, o corpo se contorcendo, o veneno fazendo efeito instantâneo. Seu corpo fica rígido e ele desaba pesadamente sobre Clara, que, com um grito agudo de terror, rola a escada abaixo, batendo nas escadas e desmaiando ao atingir o chão. Ela acorda com o peso do corpo de Gustavo em cima dela, o cadáver frio e inerte. Quando seus olhos se abrem, a primeira coisa que ela vê é Miguel, agora sem a máscara, olhando para ela do topo da escada. Ele sorri, um sorriso vazio e mortal, e com calma começa a fechar a tampa do caixão onde ela estava prestes a morrer. O som da madeira batendo contra o metal ecoa como um aviso final. Miguel, segurando a pá com firmeza, cobre o buraco onde ele próprio havia sido enterrado. A terra cai lentamente sobre o caixão, e o som da pá batendo na madeira ecoa no silêncio da noite, como se estivesse marcando o desfecho de algo que esperou tempo demais para ser realizado. Quando termina, ele fica imóvel por um instante, encarando o túmulo sem demonstrar nenhuma emoção. Em seguida, vira-se e desaparece na escuridão da noite, deixando o cemitério mergulhado em um silêncio pesado, como se um segredo tivesse acabado de ser enterrado junto com a terra. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreve no canal e compartilha com outras pessoas para ajudar a divulgar o canal. Eu vou ficando por aqui.
Um abraço e até o próximo vídeo.